Voltamos, meu povo, para a última parte da nossa aula sobre encontros vocálicos e agora a gente vai falar sobre o hiato. O que é isso? Muito bem. O hiato acontece quando as vogais se encontram em sílabas diferentes, embora estejam em sequência. Isso está grifado aqui e não é por acaso. Nós já acabamos de ver os vídeos sobre ditongo e tritongo e nós vimos que nesses dois tipos de encontros vocálicos, as vogais e semivogais permanecem na mesma sílaba, ficam no mesmo lugarzinho lá, no mesmo grupo vocálico. No caso dos hiatos, as sílabas ficam as vogais ficam em sílabas diferentes, tá certo? Embora na sequência de fala elas apareçam juntas. Como é que é isso, professor? Não entendi nada. Vamos aos exemplos, fica mais fácil de entender. A palavra sair. Isso aqui é um exemplo de um hiato. Quando você vai separar a palavra sair, fica uma sílaba, sa, outra sílaba, i. E pode ficar uma vogal sozinha, professora? Claro que pode. A vogal não é o núcleo da sílaba? Se ela é o núcleo, ela não pode faltar. Mas existir sozinha, pode. Nós não vamos encontrar uma sílaba, por exemplo, somente composta pela letra B, pela consoante B. Isso não vai acontecer na língua portuguesa. No caso de uma sílaba formada apenas pela vogal I, por exemplo, vai acontecer. Nós estamos vendo aqui o caso da palavra sair, tá bom? Sair tem duas sílabas, sa, i. Então, nós temos sílabas, vogais que estão na sequência, mas que na divisão silábica ficam em sílabas diferentes. Temos aqui uma, temos aqui outra, portanto, temos um hiato, certo? Hiato é a mesma coisa que separação, que vão, que espaço entre duas coisas, tá bom, gente? Vamos seguir no exemplo aqui. Aí a gente tem a palavra sai. Olha que coisa linda da língua portuguesa. É a mesma sequência de letras, mas só pelo fato de uma ter um acento que esta aqui não tem, muda o significado e muda também a classificação delas com relação aos encontros vocálicos. Em sai, nós temos a mesma sequência de vogais, vogal, semivogal, mas essa palavra não se separa. Ela é um monossílabo. Sai daqui, não se separa. Sair. Quando você faz essa separação, automaticamente a palavra já passa a ser sair, tá bom? Em sair temos um hiato, porque ficou uma vogal numa sílaba, outra vogal em outra sílaba, mesmo que elas estejam em sequência. Em sai, nós temos uma vogal e uma semivogal na mesma sequência, mas elas estão na mesma sílaba, então nós temos um ditongo. E qual é a diferença de significado, professora, entre sair e sai? Vamos ver uma aplicação na frase. Eu saí esta tarde com minha mãe. Está aqui a palavra sair e nesta frase o verbo está, o tempo dela é o passado. Eu saí esta tarde com a minha mãe, tá certo? Então está no passado. E sai, como é que fica? Olha outra frase. Ela sai muitas vezes de casa. Perceba aqui, é a mesma palavra, sai, tá bom? Só que ela agora está no presente. Então, a existência do acento numa palavra, numa das ocasiões da palavra, fez com que mudasse o tempo verbal da nossa frase. Eu saí esta tarde com minha mãe, é passado. Ela sai muitas vezes de casa, é presente, tá bom? Perceba, é uma riqueza a língua portuguesa. Oh, meu Deus, que coisa linda. Só a presença de um acento agudo fez toda a diferença, tanto na classificação da palavra, com relação aos encontros vocálicos, quanto ao tempo verbal dessa palavra, tá bom? Vamos lá, seguindo com a nossa aula sobre encontros vocálicos e agora sobre hiato. Tem uma chamada de atenção aqui, ó. Vamos lá, para relembrar.
Os ditongos e os tritongos não se separam, permanecem na mesma sílaba. E os hiatos, esses sim, se separam. Fica uma vogal num lugar, outra vogal em outro lugar. É tipo assim, eu ando com você, mas não quero ficar junto de você, tá certo? Para facilitar o entendimento. Vamos ver mais alguns exemplos de hiatos para a gente fixar bem. Olha aí, palavras raiz. A própria palavra hiato tem um hiato, tá bom? Tá aqui a vogal I e a vogal A. Hiato. Ficou em sílabas diferentes, mesmo que elas na palavra escrita normalmente, né? Sem a separação de sílabas. E na pronúncia, mesmo que essas vogais estejam na sequência, mas na hora de separar a sílaba, elas ficam em posições diferentes, em sílabas diferentes, portanto, temos um hiato. E aí por aí vai. Raiz, a mesma coisa. Saara, a mesma coisa. Enjoo, temos a repetição da vogal O, fica uma numa sílaba e a outra na sílaba seguinte, tá? País, olha aí, país. O meu país é o Brasil. Então, nós temos aqui uma vogal, outra vogal, cada uma fica no seu lugarzinho, na sua sílaba, mas na hora de pronunciar, elas são ditas juntas. Álcool é a mesma coisa de enjoo. Vogais iguais, fica cada uma numa sílaba. Baú, baú. Temos então uma vogal numa sílaba, outra vogal em outra sílaba. E por fim a palavra joelho, a mesma coisa, tá bom? Uma joelho. A vogal O na primeira sílaba e a vogal E sozinha na segunda sílaba. Ok, gente? Muito bem. Por hoje, neste conteúdo aqui, nós encerramos. Voltem na sala virtual agora, que vamos falar um pouco mais sobre os hiatos. Bons estudos e tchauzinho!